Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, onde tem o início do famoso e conhecido sermão de Jesus, proferido no monte, que por isso é chamado ou conhecido como o Sermão do Monte. Nós estamos mais precisamente tratando sobre as bem-aventuranças, que começa no versículo de número 3 e se encerra no versículo de número 12. Nós temos os versículos 1 e 2 como versículos introdutórios, nos contextualizando um pouco do que estava acontecendo ou do que levou aquilo que é registrado aí a partir do versículo de número 3. Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças ou o Sermão do Monte, e vamos ficar, nossa pretensão é apenas no Sermão do Monte estudarmos as bem-aventuranças, porque o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e acaba no capítulo de número, você lembra? 7. E aí a gente vai se ater apenas aos primeiros 12 versículos. Porque, ainda que todo o Sermão do Monte tenha relação com o nosso tema do ano, nós vamos, após as bem-aventuranças, tratar de outras coisas que também são pertinentes em relação a crescer no conhecimento a respeito ou sobre a igreja e a vida cristã. O Sermão do Monte trata justamente sobre isso. O caráter do crente, daquele que pertence ao reino dos céus. Aquele que crê em Cristo Jesus pertence ao reino de Deus ou ao reino dos céus. E pertencendo, automaticamente, ele tem que manifestar algumas características. Não só manifestar, mas desenvolver essas características. Isso tudo tem relação com a vida cristã, crescendo no conhecimento sobre a vida cristã. Como deve ser então o caráter do crente? O que Jesus aqui nos instrui a respeito de como que tem que ser a nossa vida cristã? Você como cristão que pertence ao reino de Deus, ao reino dos céus, como você deve ser visto? Quais as características que devem existir e você deve desenvolver na sua vida como cristão? É isso que a gente está aprendendo. E nós hoje vamos estudar a quarta bem-aventurança, que está no versículo 6. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos reler as 3 bem-aventuranças que nós já estudamos e obviamente também a quarta, que está no versículo 6. Então todos juntos, do versículo 3 ao versículo 6, nós vamos aqui ler para depois tentar falar de cor, tá joia? Então vamos lá? Versículo 3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O exercício é para mim também, tá? Então vamos lá? Primeiro, bem-aventurados os humildes de espírito, porque herdarão. Qual é o tema do Sermão do Monte? Herdarão o reino dos céus. Segundo, deixa eu dar uma olhadinha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o quarto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é muito difícil. Se a gente fizer isso todo domingo, dá para a gente decorar aí as 9 bem-aventuranças registradas
dos versículos 3 a 12. Bom, nessa quarta bem-aventurança, Jesus então vai dizer que bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Para a gente começar a entender o que Jesus quer dizer com isso, basta a gente pensar no que para nós significa fome e sede. Você já parou para pensar o que é a fome e o que é a sede? Tem relação com beber e tem relação com comer. Isso é algo que a gente faz esporadicamente. Você faz assim uma vez ou outra? Não. Você faz até sem ver. É engraçado, não sei se tem tanta relação assim com comer, mas as crianças já nascem com esse sentido, né? Com essa, como que eu posso dizer? Essa ação natural. Acha o trem no chão, já põe a mão que aprendeu a pinçar, né? Vai lá, pega aquilo e opa, vou encher minha barriga, né? Dependendo do que é, você tem que, e a maioria das coisas não são comestíveis. Mas é interessante porque não é a primeira vez que Jesus vai usar essas duas coisas que, em outras palavras, nada mais são do que representação daquilo que é essencial, básico e fundamental na nossa vida. Ninguém consegue viver sem comer e sem beber, sem tomar líquido. Como eu disse, não é a primeira vez, porque aqui no Sermão do Monte, só para questão de lembrança, no capítulo de número 6, lá quando Jesus vai falar, depois da oração dominical, a partir do versículo, na verdade, versículo 25, essa é uma passagem que a gente conhece, muito boa, principalmente para os dias que nós vivemos, de extrema preocupação e ansiedade. Nós temos aqui um remédio que está disponível a nós para nos ajudar a lidar e controlar a nossa preocupação e a nossa ansiedade. É lógico que vivemos dias, como nós falamos aqui no início, sobre as ferramentas, as tecnologias, que Deus nos possibilita meios, através do medicamento, através de outras coisas, para sermos auxiliados nesse problema, nessa dificuldade. Mas o principal remédio é a palavra de Deus, porque é um remédio para a alma, para o coração, para o nosso espírito, e aí a gente não pode ignorar isso, mas tem que ler, reler, meditar, para que isso seja internalizado ao ponto que nós sejamos transformados e a gente consiga ser um pouquinho menos ansioso, preocupado, e aí todas as consequências que vêm em relação a isso. Mas olha só, Jesus fala lá na quarta bem-aventurança o quê? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E olha que interessante, outra vez, ainda no Sermão do Monte, sobre um outro assunto que tem relação com a vida cristã, o caráter do cristão no mundo, Jesus utiliza as mesmas coisas, as mesmas palavras, a mesma ilustração, porque tem a mesma ideia. Olha aí, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que? Quanto ao comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha que interessante. E aqui a gente já está considerando alguns ensinos de Jesus a respeito do que ele está falando. É lógico que o nosso foco não é esse,
mas só para aproveitar que a gente está aqui. Jesus, quando diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, ele está usando as duas coisas que representam aquilo que é mais essencial, fundamental e básico da nossa vida. Você entendeu por que Jesus está usando isso? Porque, em outras palavras, ele está dizendo assim: nós não precisamos, nós como pertencentes ao reino dos céus, nós como cristãos, e não gentios, depois ele vai falar isso lá na frente, nós como cristãos, que sabemos quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Ele vai dizer aí: Deus é o nosso. Ele já havia dito na oração dominical. Como começa a oração dominical? Pai nosso. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é Pai, ou seja, aquele que cuida, aquele que provê, protege, sustenta e coisas relacionadas a isso. Sabendo quem Deus é, nós que pertencemos a esse reino e vivemos nesse mundo caído e afetado pelo pecado, aonde mesmo como cristãos nós vamos sofrer, vamos ter demandas, nós não precisamos nos preocupar, andar ansiosos, ficar deprimidos pelas coisas mais básicas da vida. Se Jesus está dizendo que pelas coisas mais básicas a gente não precisa ser preocupado e ansioso, isso significa que em relação às coisas menos importantes, muito mais. Só que a gente não considera isso. A gente se preocupa demasiadamente por coisas irrelevantes e também nos preocupamos pelas coisas relevantes. E Jesus está dizendo assim: não ande ansioso. Ele vai falar por quê? Ele vai de maneira ilustrativa apresentar dois exemplos aí. Primeiro são os pássaros e depois são os lírios do campo. E aí Jesus, com esses exemplos, vai utilizar isso para dizer: está vendo lá? Todo dia Deus dá comida para o pardal. Está vendo os lírios do campo? Quem é que deu a roupa para esses lírios do campo serem tão belos? O Criador, que para nós não é só Criador, é Pai. Está vendo, irmãos? Mas não é o caso aqui, né? A gente já está fugindo um pouco. Pois não. Mas é porque a gente é muito mais do que isso. A gente vive em busca de outras coisas e não só dessas coisas simples da qual colocar na cabeça. Isso aí é uma coisa que eu tinha pensado e já tinha esquecido. Porque veja só, Jesus sempre, e não só Jesus, mas os apóstolos, sempre vão relacionar, sempre vão citar que no resumo da vida o que importa é comer e beber. Tem uma passagem que Paulo fala: tendo que comer e vestir, se não me engano, meu irmão, já está bom demais. Além da graça que já te basta, você tem o que comer, o que beber e o que vestir. Ah, é a roupa do ano? Não. É a roupa de 10 anos? Ah, é a roupa de marca? Não. Mas o que importa? Porque essas coisas, se nós formos pensar, são banais. Não passando fome, tendo o que comer e tendo o que vestir, para que nós não fiquemos nus, o resto é resto. Só que aí que é uma coisa negativa das redes sociais, que a gente já citou aqui, que inconscientemente vai nos afetando, nos influenciando. Ostentação. Eu tenho que mostrar, eu tenho que expor as coisas boas da vida. E na verdade só a gente sabe que a nossa vida não é tão boa como a gente apresenta. Porque quando a gente volta de Caldas Novas, quando a gente volta das férias,
Quando a gente volta da viagem, você entra para onde? Para dentro da sua casa, para morar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, varão santo, sem pecado, quietinhos, não nos dão trabalho, para o seu trabalho, para o seu patrão que te explora, para o seu vizinho que gosta do som alto. E aí isso apresenta para nós essa realidade que a gente não quer, ou que a gente quer fugir, quer nos enganar as pessoas de que não é a nossa realidade. E aí o Evangelho vai sempre nos puxar para aquilo que é o essencial. O essencial, irmãos, está dando para sobreviver? O que vem não é que a gente não possa ter outras coisas, buscar outras coisas, mas inclusive o que Jesus fala aqui? Buscai as coisas básicas, você já tem, se contente com isso. Então foque no que? Reino de Deus, a sua justiça, porque essas coisas vão ser. Só que as redes sociais, a nossa cultura nos puxa para o contrário. O que é a característica, o que é a filosofia, a cultura do reino dos céus? Contrária à filosofia e à cultura do mundo. E a cultura do mundo nos puxa para algo diferente disso. Não, eu tenho que ter a melhor roupa, muito dinheiro, tenho que ir na praia, tenho que postar as coisas, não sei o que, aquilo outro. E aí pessoas vão ficando deprimidas, literalmente, porque vem todo mundo fazendo e você é um cristão que ama a Deus, nunca pôs o pé na areia, nunca tomou um caldozinho lá no mar salgado, nunca engoliu um copo de água sem querer, com sal. E aí a gente fica, nossa, e mimimi, e fica mal. O reino dos céus, o ensino de Jesus é sempre nos puxando para aquilo que é diferente do que o mundo entende e busca. Então, a gente poderia ficar só nisso aqui, né? E a gente já esqueceu da quarta bem-aventurança. A gente só foi para lá, para o capítulo 6, versículo 25, para a gente ver que o que Jesus utiliza aqui, nessa quarta bem-aventurança, não foi algo que ele usou exclusivamente aqui. E serve para a gente poder observar que o que importa são as coisas básicas, essenciais e fundamentais da vida. Jesus então diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então essas duas coisas, fome e sede, ou vice-versa, têm relação com aquilo que nós mais ansiamos, mais desejamos e que é básico, necessário e essencial para a vida. Todo ser humano vai ter como desejo e anseio comer e beber. Todo dia você pensa na arroz com feijão, carninho, ovo, pãozinho com manteiga, seu cafezinho, todos os dias. Mas veja que relacionado a essas duas palavras que refletem as coisas mais básicas e essenciais da vida, Jesus utiliza uma outra palavra. Quem tem fome e sede, não por líquido e não por comida, não por carne, pão, mas sede e fome por ou de justiça. E aí, o que a gente precisa entender sobre justiça? O que você pode aí... desligou. Espera aí. Alguém pode chamar o Eliseu lá? Então, voltando enquanto eu arrumo aí, só para a gente não ficar aqui muito parado, quais
são as palavras que a gente pode citar que explicam o que significa justiça. O que significa justiça para você? Fala, Francisco. A gente tem uma dificuldade, pastor, a gente, como ser humano, que muitas vezes no lugar de justiça a gente quer vingança. Porque confunde a mente da gente, como ser humano, humanamente falando, espiritualmente falando, justiça a gente deu. Mas a pessoa faz mal para a gente quer, em vez de. A gente usa a palavra justiça, mas no âmbito da gente, falando no geral, muitos, mas não, às vezes não todos, querem a vingança, substitui por vingança. E isso é ruim, sabe? Então a gente tem que procurar justamente ficar na Bíblia, justiça. E a justiça certa, correta, ela vem da parte de Deus, da instrução de Deus para a nossa vida. Para que a gente procure e pratique a justiça. Não confunda com vingança. E por que a gente muitas vezes quer vingança? Porque algo injusto foi feito. Ou seja, algo não certo ou algo incorreto foi feito. E aí, quando isso acontece, a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos, a gente quer vingar. Justiça tem relação com isso, irmãos. Aquilo que é certo, correto, aquilo que é reto, aquilo que é justo. Só que, será que Jesus está se referindo a bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? Nesse sentido literal de pessoas que anseiam para que a justiça nesse mundo seja feita? Nós estamos falando sobre um assunto dito por Jesus a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. E reino de Deus, reino dos céus se refere a essa realidade ou uma realidade espiritual? Tudo aqui vai ter relação não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Porque Jesus está falando sobre o reino dos céus. Então ele está se referindo, presta atenção, a um anseio pelas coisas espirituais. Mais especificamente, por aquilo que é reto aos olhos de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Se refere a quem tem anseio e desejo pelas coisas espirituais. Que coisas espirituais? Por aquilo que é reto aos olhos de Deus. Jesus não está falando aqui sobre uma justiça, uma retidão, no que diz respeito ao que eu acho ser justo, ao que você acha ser certo ou correto. Porque se for assim, a justiça é relativa ou não? O que significa isso? Ela não é um padrão, mas ela varia de acordo com o que cada um enxerga, pensa, deseja. Está vendo como que é problemático? Jesus não está se referindo aqui a uma justiça própria, uma justiça sua. Bem-aventurados são aqueles que têm anseio de que a sua justiça ocorra, aconteça. Não é sobre isso. Jesus também não está se referindo a uma justiça humana. Quando ele fala, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, não se refere à justiça aos olhos humanos. Ou a gente pode falar aqui, no que diz respeito às leis humanas. Por quê? Da mesma forma que para nós, o que é justo não é justo para o outro, porque é segundo o meu padrão, segundo a maneira que eu interpreto, que eu entendo,
que eu quero, da mesma forma em relação às leis humanas. E aí nós estamos em dias onde as leis são justas ou injustas? São corretas ou incorretas? À luz daquele que é o justo, a justiça, a lei, totalmente incorretas. Então, não é por esse lado que Jesus aqui está se referindo à fome e sede de justiça, mas se refere ao que é reto aos olhos de Deus. E isso já elimina os principais problemas que nós temos em relação à justiça. Eu gosto de, só para exemplificar um pouco, eu gosto de ilustrar. É lógico, meus irmãos, que eu não quero ser simplista e insensível, longe de mim, porque aplicando a mesma verdade que eu vou citar aqui à minha vida, eu sei que isso para mim é extremamente difícil. Mas o que eu quero exemplificar? Que em algum momento aqui eu já fiz isso. O que é reto, correto e justo diante de Deus? É que alguém que te fez o mal, você faça o quê? O mal. É isso? Não. O que é certo, porque é lei de Deus, é que alguém que me fez o mal, eu faça o bem. Mas não é o fazer o bem ou perdoar quem eu amo, quem eu convivo, quem é próximo de mim, quem é íntimo de mim. Jesus vai além e vai dizer, estabelecer uma lei. Qual? Ame ou faça o bem ao seu inimigo. Se é lei, o que é justo é isso. Aí é onde eu vou ser um pouco grosseiro, né? Deus não está perguntando se você quer ou se você não quer. Deus não está perguntando se você está se sentindo bem ou não. Ele está mandando. Você tem que fazer. O que é justo é isso. Agora, se for de acordo com a nossa justiça, o que a gente vai fazer? Não. O cara falou mal de mim? Quem é ele? Instagram. Aqui a foto, ó. O que ele fez no final de semana? Não é? A nossa justiça é de acordo com o nosso padrão. E Jesus está dizendo assim, quem pertence ao reino dos céus, a gente vai entender isso um pouquinho melhor, precisa entender e precisa ter a característica e manifestar essa característica de que não é um desejo por justiça própria, por uma justiça humana que é falha, mas por uma justiça que vem da parte de Deus, que é quem estabelece. O que é certo, o que é errado, errado, ponto, e acabou. Entendendo isso, que sede e fome por justiça é um anseio pelas coisas espirituais, ou por aquilo que é reto aos olhos de Deus e não aos nossos. Em outras palavras, o que isso significa? Significa que nós, como cidadãos do reino dos céus, como pertencentes ao reino de Deus, como cristãos, devemos ansiar, num sentido positivo, por uma vida de uma vida reta. Significa uma vida o quê? Não. Uma vida, vamos pensar aqui. Deus é o legislador, certo? Ele estabelece as regras, as leis. Isso você pode, aquilo você não pode. Seguir as leis, em outras palavras, ou melhor, não seguir as leis, significa o quê? Pecado. Seguir as leis significa o quê? Vida de retidão, obediência, portanto, santidade. Por que existem as leis? Para que a gente não faça o que é errado.
A gente faz o que é errado por causa do pecado. O que é ter anseio, fome, sede de justiça, pela justiça de Deus, por aquilo que Deus estabelece como reto? É eu querer, ansiar, olha para você ver como que a coisa muda. Porque a gente pensa assim, eu sou bem-aventurado porque eu tenho sangue nos olhos, ódio consumado pelas coisas erradas que têm acontecido no mundo. E aí você esquece de olhar a trave que está dentro do seu olho, né? Que faz parte do Sermão do Monte também. Aí Jesus vai falar assim, não é esse o sentido. O sentido é a justiça de Deus, e o sentido ainda mais profundo é desejar que aquilo que Deus estabelece como regra, padrão, retidão, ou seja, vida correta, vida de santidade, seja o que eu queira para a minha vida. O nosso problema, irmãos, é que a gente sempre quer aquilo que o outro faça. Como que a gente começa? Não começa em nós, começa no quem? No outro. E a filosofia ou a cultura do reino dos céus, do cristão, do que a vida cristã, começa em quem? Já viu aquela fala? Você aponta o dedo, mas esquece que tem pelo menos 3 que estão assim, discretos, né? Apontando para você. O nosso problema é que a gente sempre quer que o outro faça. Se o outro fizer, então eu faço. E aí a gente que é casado tem muito disso, né? Enquanto o outro não chegar perto de mim e falar, Mas começa em quem? Em nós. Não é uma ira santa para que a justiça de Deus seja estabelecida no mundo, ainda que isso seja pertinente, porque faz parte também do que faz aqui parte, ou melhor, faz parte do que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Ele diz assim: venha o teu reino, seja feita ou faça-se a tua vontade, tem relação com isso. Então não necessariamente a gente ter um zelo, uma ira santa, para que a justiça, a vontade, o reino dos céus, seja visto aqui nessa terra, contaminada pelo pecado. Nós não podemos esquecer que sede e fome de justiça significa anseio por uma vida de retidão, que começa em mim. Uma vida de santidade, um desejo. E é isso que, se eu não me engano, Salmo de número 42, o salmista que fala para nós. Versículos 1 e 2. Salmo 42. Como suspira a corça, veja que também é de maneira figurada, ilustrativa. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Veja, irmãos, o que significa ser cristão? Significa que nós, como cristãos, não podemos ter uma vida onde a gente não tem anseio. Preste atenção numa coisa. Você quer ser ansioso? Sim ou não? Não. Mas eu te encorajo a ser ansioso. Por uma coisa. Pela justiça. Pela santidade. Pelas coisas de Deus. Você já perdeu o sono com vontade assim, nossa, podia chegar logo 8 horas da manhã para poder ler minha Bíblia, para poder orar? É isso que devia ser a característica nossa como cristãos. Mas por que isso muitas vezes não ocorre, irmãos? Porque a gente esquece o que é a filosofia do reino dos céus.
a gente se envolve porque é influenciado com a cultura do Instagram. É só ostentação. Trabalha, 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 trabalha. Não estou falando que trabalhar é errado. Mas nós deveríamos ter anseio por uma vida de santidade. Pelas coisas de Deus. Pelo reino dos céus. Ontem, mandei mensagem para uma pessoa que faz parte do Ministério de Mídia. E ela falou assim: estou ansiosa para poder chegar a hora do treinamento. Coisa boa, irmãos. E a gente tem que incutir isso na mente e no coração dos nossos filhos, né? Porque eles ficam ansiosos para vir na igreja. Mas às vezes é para brincar, para ver os coleguinhas. Fica ansioso para ir embora logo da igreja porque não tem mais criança nenhuma para brincar. Não, sou o miserável do menino, pecador, tem que aprender, tem anseio pelas coisas de Deus. E a gente não tem porque a gente vai se distanciando, irmãos. O Espírito não vai ser apagado da nossa vida, vai estar lá. Mas quanto mais distante, quanto mais a gente abraça a cultura mundana, menos anseio a gente vai ter pelas coisas de Deus. Porque, vamos pensar aqui. Já teve uma experiência, não estou falando de coisa sobrenatural, tal, voz do céu. Mas aquele momento com Deus, que Deus fala ao seu coração e você esquece do tempo. Quanto mais a gente vive isso, mais a gente quer. Quanto mais a gente vive das coisas do mundo, não necessariamente estão erradas, mas buscar em primeiro lugar meu reino e a justiça. Quanto mais a gente vê as coisas boas da vida e se envolve somente com essas coisas, mais a gente vai se esquecendo de que vale mais estar na casa de Deus do que em outro lugar. Só que a gente pensa assim: nossa, domingo de manhã, 9 horas. Que saco. Que chato. O que significa ser cristão, irmãos? Para a gente crescer no conhecimento sobre a vida cristã. Precisa existir em nós e deve existir em nós a característica de ter anseio, ansiedade pelas coisas de Deus. Em viver uma vida santa, reta. Talvez a gente pode pensar nisso, nesse sentido, desejando que Jesus volte logo, ou que a gente parta, porque terrível coisa é ser pecador. Paulo teve esse sentimento, né? E é o sentimento que a gente precisa ter, porque que coisa ruim é ser pecador. Anseio, Deus, eu não quero ser tão pecador como eu sou. Enfim, então o sentido positivo aqui, do que significa ter sede e fome por justiça, é anseio pelas coisas espirituais, vida de santidade, desejo pelas coisas de Deus, pelo reino dos céus. Eu invisto tanto, eu quero investir mais, eu me envolvo nisso, eu quero me envolver em outras coisas mais. Mas no sentido negativo, isso aqui é óbvio, se por um lado a gente tem que ter anseio por uma vida reta, santa, aos olhos de Deus e não aos seus olhos, ou aos olhos do mundo, em outras palavras, no sentido negativo, é nós buscarmos ter uma vida longe do pecado, é não pecar. O sentido positivo é santidade, o sentido negativo é o que eu não devo fazer. A gente tem 2 textos aqui para exemplificar isso, rapidinho. Abra aí, ou melhor, os 10 mandamentos. Dá para falar de cor? Vamos lá, começa como? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor. Que dia é hoje?
que é o nosso sábado. Qual que é o quarto? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí o quinto com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Depois, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Nós estamos em qual? Não cobiçarás. Acabou? Não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo e não cobiçarás. Percebeu que tem tanto aspectos negativos quanto aspectos positivos? Todos os mandamentos aqui, exceto o quarto, são mandamentos negativos. O que nós não devemos fazer, porque se fizer é pecado. O que é ter sede e fome por justiça? Anseio em não pecar, em não fazer aquilo que nós somos proibidos de fazer. Então existem coisas que nós como... Aí Paulo vai dizer assim, que nós podemos todas as coisas, certo? A gente tem liberdade para fazer tudo o que quer, porque hoje a gente não é escravo do pecado. Mas essa liberdade é limitada pelo amor a Deus, que é amor à sua lei. Então eu posso tudo, mas não posso tudo. Eu posso tudo porque eu não sou escravo mais. Agora eu posso dizer não ao pecado. Mas existem coisas que nós podemos fazer e existem coisas que nós não podemos fazer. O quarto mandamento é um aspecto positivo. Lembra, isso aí você tem que fazer. Agora, os 9 outros mandamentos você não... Olha como que Deus é igual um papai para com um filhinho. Menino, você não pode fazer isso. Aquilo outro, posso? Também não. Aquilo outro, não. Aquilo, pode. Porque nós somos pecadores, irmãos. E aí a gente precisa de regras dadas por Deus. Se forem regras dadas por nós estamos perdidos. E é por isso que a gente está perdido. Porque enquanto as regras foram respaldadas e baseadas na Escritura, a gente estava indo bem. A partir do momento que afrouxou, agora não tem um padrão, uma regra de fé e prática. Agora a gente normatiza as coisas segundo o meu desejo, as minhas vontades. Aí pronto. Lembra lá do livro de Juízes? Fala que na época que não haviam reis, né? Eram apenas juízes esporadicamente. Quando não havia o juiz, alguém levantado por Deus, o que acontecia? Não havia lei, ordem. E aí cada um fazia o que melhor achava. Aí é caos. Imagina viver no Brasil sem lei. A gente já vive, né? É praticamente. Exato. Infelizmente a gente já vive isso. Outro texto para exemplificar essa questão do sentido, né, que nós estamos entendendo sobre essa quarta bem-aventuranças, Gálatas capítulo 5. Paulo agora vai fazer um contraste entre aquilo que a gente não pode e aquilo que a gente deve. Aquilo que não deve fazer mais parte da nossa vida e aquilo que deve fazer parte da nossa vida. A partir do versículo 16, capítulo 5 de Gálatas. Digo, porém, olha a ordem, lei, que é reto aos olhos de Deus. O crente tem que andar no quê? Acharam aí? No Espírito. Qual é o aspecto negativo? Então, o que você tem que fazer é andar no Espírito. O que você não deve fazer, qual é a palavra negativa aí? Jamais satisfareis o desejo desenfreado da carne,
descontrolado da carne. Ele está resumindo. Aí 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura, ou para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele vai listar a partir do verso 19 até o versículo 21. Todas essas obras aí são coisas que pertencem à carne, portanto, lá no início, no versículo 16, ele falou assim: não, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, todas essas coisas que pertencem à obra da carne, a gente não, jamais deve satisfazer. E aí, o que é andar no Espírito? É o que ele lista a partir do verso 22, mais especificamente 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está vendo, irmãos? Ter sede e fome por justiça não diz respeito ao outro, diz respeito a você que pertence ao reino dos céus. Onde você tem que ter anseio, ansiedade em ser santo, reto, não pecar contra Deus. Para a gente chegar à última parte aí da quarta bem-aventurança, porque toda bem-aventurança começa com um resultado e poderíamos dizer, termina com uma promessa, que também a gente pode falar que é resultado. Começa como? Bem-aventurado, abençoados, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Quem pertence ao reino dos céus é bem-aventurado, porque ele tem essa característica e deve desenvolver essa característica de anseio pelas coisas de Deus. Uma vida reta e santa. Quem é assim é bem-aventurado. Quem é assim é bem-aventurado por quê? Porque você vai ser farto. Se a gente tem uma teologia da prosperidade, como é que você interpreta isso aqui? Farto. Vamos lá, não é difícil não, hein? Se você for justo, certinho, qual é o resultado? Não dá para entender isso? Mas aí vamos pensar, irmãos. Entendendo que justiça tem relação com a lei de Deus, que nós devemos cumpri-la, eu te pergunto, você é justo? Entenderam a pergunta? Você tem os 10 mandamentos, a gente não precisa ir muito longe não, você só tem os 10 mandamentos. Deus te dá 10 ordens, 9 delas você não deve fazer e uma delas você deve fazer. Aí eu te pergunto, se o que é justo e reto aos olhos de Deus é cumprir os 10 mandamentos, eu te pergunto, você é justo ou não? Você consegue cumprir os 10 mandamentos na sua profundidade, todos os dias, todo o tempo? Com certeza. Por que é bem-aventurado quem tem desejo e anseio por justiça? Por que esse será farto? Não é farto porque ele está tendo uma vida reta da qual ele merece bênçãos. Porque se a gente for pensar, nós não somos retos, nós não somos justos. E muitas vezes, em muitos momentos, a gente nem deseja as coisas retas. Meus irmãos, só é possível nós termos anseio pelas coisas justas, retas, desejo por ter uma vida santa,
longe do pecado. Só é possível nós sermos bem-aventurados, sermos fartos, por causa de quem? Cristo Jesus. Vamos abrir alguns textos aqui rapidinho. Vamos lá para Isaías 64:6. Olhando na própria Escritura, que nós não somos justos. Nós não conseguimos ser retos o suficientes para, ao ser e desejar, ser farto de várias coisas. 64:6. Diz aí Deus através do profeta: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, como o quê? Trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Aquilo que a gente considera reto e justo, aos nossos olhos, aos olhos de Deus, é o quê? Imundícia, trapo de imundícia. Você, aos olhos de Deus, não é justo. Jeremias 2:22. Próximo livro aí, depois de Isaías. Pelo que ainda que te laves com salitre. Hoje que eu fui entender por que a Serra do Salitre chama Serra do Salitre. Não sabia que salitre era tipo um mineral, né? É isso, né? Tipo um bicarbonato, coisa assim. Aprendendo, a vida vai ensinando, né? Ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante quem? Perante mim, diz o Senhor Deus. Vamos para Salmo 40. Salmo 40, versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres, porque aquilo era representativo no Antigo Testamento. O que purifica pecado não é obra, não é religiosidade, não é tomar santa ceia, não é ser batizado, é quem? Cristo, somente Cristo. Salmo 49, versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir. Ninguém pode tornar alguém perdoado e purificado. E nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ou seja, nenhum ser humano pode fazer algo por alguém para que ele seja purificado e perdoado dos seus pecados. Então, pastor não perdoa pecado. Pessoas não perdoam pecados de outros. É somente Cristo Jesus. Volta aí um pouquinho, vamos para Jó. O livro antes de Salmo, dos Salmos. Jó 9, 2. Jó diz, 9, 2. Na verdade, sei que é assim, ou sei que assim é. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Nós temos todos esses textos e mais tantos outros para provar que nós não somos justos. Você pode se esforçar, meu irmão, mas você não vai conseguir cumprir um mandamento dos 10 mandamentos em toda a sua profundidade. Todos os dias, todo o tempo. Mas como a gente já citou, é Cristo quem nos justifica
Glórias a Deus por isso. Sem Ele, nós estávamos lascados. Por mais que você se esforçasse, Deus ia falar assim, isso aí para mim? Ah, doação lá? Ah, as suas penitências? Ah, o seu nomezinho lá na sala de escola dominical? Trapo de imundícia. Seria sim, irmãos, tudo que a gente faz, mas Deus só vai considerar por causa da justiça, retidão e obra de Cristo Jesus. Isaías 53, 5 e 6, rapidinho aqui, diz assim, mas Cristo foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jeremias 23, 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, justiça minha, sua, justiça nossa. Novo Testamento, lá em Atos 13, 39. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós, olha, preste atenção, irmãos. Por meio da fé em Cristo, somos justificados de todas as coisas que nós não podemos ser justificados pelo quê? Pela lei. Porque Deus fala assim, isso você pode, aquilo você não pode. Aí o que a gente faz? O que a gente pode, a gente não faz, e o que não pode, a gente faz. Aí se for para ser justificado pela lei, Deus fala assim, reprovado. Por isso que não é por obra, é pelas obras e pelos méritos de Cristo. Por isso que basta crer. Eu creio, eu estou salvo. Porque se depender de uma vida reta, que deve ser e é a característica do cristão, acabou, irmãos. Pastor, presbítero, diácono, quem for. A Bíblia é clara ou não é? Não é pela lei, não é pelas obras. É pela fé em Cristo que nós somos vistos por Deus como justos. Agora, uma vez justificado, você tem e é possibilitado você buscar o máximo possível ser reto, santo. Senão, para que Jesus morreu? Romanos 3, 21. Próximo livro aí depois de Atos. Aqui é um texto um pouco maior, então eu vou ler um pouco mais rápido também. Romanos 3, 21 a 26. A mesma ideia que nós vimos aqui em Atos é apresentada por Paulo aos romanos. Mas agora, sem lei, porque é impossível pela lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça essa qual? De Deus mediante a fé em Cristo. Para todos e sobre todos. Mas todos quem? Não é para todo ser humano na face da terra. É no sentido de que agora não é apenas para judeus descendentes de Abraão. Mas é no sentido de que todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação que ouviu o evangelho, crendo, é salvo. Não é só mais para um povo em específico. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção. 23.
Pois todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Então, como é que você é visto por Deus como justo? Graça, gratuito, foi dado. Você não pagou nada para ter aquilo. Se, portanto, é dado, não é por obra e não é por mérito. 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante, olha como Paulo vai repetindo, fé, não é obras, não é mérito. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça. O que Jesus fez é o que nós deveríamos ter feito, mas a gente não conseguiu fazer e não consegue fazer. Então a justiça de Deus se aplicou em quem? Em Cristo. Porque nós deveríamos ter feito o que Ele fez. Porque Ele faz em nosso lugar e a gente crê, Deus então, como se fosse assim, aceita. Estou aceitando não é porque você fez, porque eu sei que você não pode. Estou aceitando porque o meu filho fez o que vocês deviam fazer. Para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, como que Deus manifestou sua justiça? Não foi nos punindo como a gente merecia, foi em Cristo, punindo Jesus, que faz em nosso lugar. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Cristo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Está repetitivo demais, né? Nós não somos justos, salvos, justificados por nós, mas por Cristo. Capítulo 5, versículo 1, Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aí repete, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Jesus, por meio da fé, somos justificados e salvos. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não, olha aí, irmãos, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Está vendo como que é repetitivo? Precisava repetir 3 vezes? Precisava. Porque a gente continua achando que é por obra, mérito. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Volta aí, Romanos 1,17. A gente está acabando. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem é justo? Quem crê em Cristo Jesus. Por isso que o justo viverá pela fé. Aí a gente volta para Gálatas, capítulo 3. Bom que a gente vai exercitando e achar os livros. Gálatas 3, 6 a 11. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, porque ele creu, foi considerado justo, ou foi justificado. Mas creu em Cristo.
Creu em quem? Na promessa que era Cristo. 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O que Paulo está dizendo aqui que era o problema naqueles dias? É que os descendentes de Abraão achavam que por serem descendentes de Abraão, mereciam o céu. E aí, qual era o sentido de descendentes de Abraão lá no Antigo Testamento? Muito mais do que um sentido literal, um sentido espiritual. Eu e você não somos descendentes de sangue, mas somos descendentes espirituais. Porque assim como ele creu, nós também cremos. 8. Ora, tendo a Escritura previsto, olha só, o que Paulo está falando? Está falando assim, lá no Antigo Testamento, Deus já tinha previsto que Deus justificaria, salvaria pessoas que não eram descendentes de Abraão, gentios, por meio do quê? Fé. Prenunciou o evangelho a Abraão. De que maneira? Lá no Antigo Testamento, lá milhares de anos atrás, Deus falou para Abraão, isso que está claro agora, depois que Jesus veio, Paulo fala, em ti serão abençoados todos os povos. Quais todos os povos? Todos aqueles que creriam na obra de Cristo, como Abraão creu lá no passado. 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Se for para ser salvo por obra e cumprir a lei, é maldição. Você não dá conta. Você já nasce, como Davi fala no Salmo 51:5, você já nasce bebê pecado, pecador. Continua no versículo 9. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, quem descumpre uma lei, maldiçoado. Porque, para praticá-las, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque justo viverá pela fé. Último texto, o antepenúltimo, Gálatas 15:6, 15:6 não tem, né? É Gênesis 15:6. Então, um texto tem relação com o outro. Gênesis 15:6 fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Vamos lá em Lucas 18. Lucas 18, 9 a 14. Propôs também essa parábola, Jesus, a alguns que confiavam, olha aí, em si mesmos, por se considerarem justos. E porque se consideravam justos, então o resto é desprezado, não merece. 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, descendente de Abraão, cumpridor da lei, entre aspas, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, miserável, deve ser desprezado. Versículo 12. Aí ele lista aí as suas boas obras. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí passa para o publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Qual é a moral da lição? Versículo 14, Jesus diz: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa,
e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, quando Jesus fala lá na quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, não é porque você é abençoado por Deus, por ser justo, cumpridor da lei. Não é porque você merece. É por causa da obra de Cristo Jesus. Quem tem essa mentalidade é farto, é abençoado. Porque ele entende que não é justificado nas suas próprias justiças, ou na sua própria justiça. Ele é justificado na justiça ou pela justiça de Cristo Jesus. Quem confia na sua própria justiça nunca será farto, nunca será justificado. Vai sempre pesar na consciência. Todo dia ele vai levantar e falar assim: hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Quem confia na sua própria justiça nunca será justificado. Mas o que confia na justiça de Cristo, esse pertence ao reino dos céus. Quem confia na justiça de Cristo, esse é justificado e, portanto, será farto. Porque é na justiça, nos méritos de Cristo Jesus. O Salmo 32, versículo 1, Davi diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Felizes são os que desejam o fundamental, ou seja, estar bem com Deus. Estar bem com Deus é não ter o pecado como aquilo que separa você de Deus. Felizes são os que desejam não viver no pecado, mas serem santos. Felizes são os que foram justificados aos olhos de Deus. Entendem isso e creem nisso. Portanto, irmãos, recapitulando, a primeira bem-aventurança fala sobre humildade, ou seja, aqueles que reconhecem seu pecado e dependência de Deus. A segunda fala sobre choro, ou seja, aqueles que lamentam pela sua condição, sua situação como pecador. A terceira fala sobre manso, que significa aqueles que não glorificam o seu eu. E a quarta, como nós aprendemos, que fala sobre fome e sede de justiça, significa aqueles que desejam viver longe do pecado, reconhecem que é pelos méritos de Cristo, e tudo que é em Cristo, nós seremos fartos. Se é pela nossa própria justiça, acabou. 3 coisas para a gente aplicar aqui, rapidinho. Primeiro, você como cristão, a sua vida cristã, ou você como cristão, é justificado. É justo aos olhos de Deus, não pelos seus méritos. Você, como cristão, deve desenvolver essa mentalidade, essa vida de santidade. Então, seja santo, lute contra o pecado. Tenha anseio por essas coisas. Busque a Deus, faça uso das armaduras lá de Deus, que Paulo fala em Efésios capítulo 6. Que nós, irmãos, possamos ter essa mentalidade, manifestar essa característica e entender que ao ter isso, nós seremos fartos e bem-aventurados, porque é pelos méritos e pela justiça de Cristo Jesus, somente isso. Salvação, justificação, justo aos olhos de Deus, não é por aquilo que a gente faz, não é por aquilo que a gente merece, é por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Cristo mereceu e merece em nosso lugar. Ficou claro? Então, que em nome de Jesus, a gente entenda um pouco mais a respeito do que é a vida cristã
que é a característica daqueles que pertencem ao reino dos céus. Alguém